gente, hoje eu quero falar com você sobre aflições, desafios, né? Dificuldades que a gente passa na vida e eu queria saber se você passa alguma nesse momento. Eu passo. Aliás, eu passei a vida inteira. A gente está sempre passando por desafios, né? E hoje eu quero falar com você sobre como a gente enfrenta esses desafios, como que a gente enfrenta essas aflições. Mas eu quero falar sobre isso com você, contando para você um momento de aflição que foi muito difícil na minha vida. E depois que eu te contar essa história, eu quero pontuar algumas coisas para você que eu acho importante quando a gente está passando por algum desafio. Essa história que eu quero te contar aconteceu alguns anos atrás, quando meu filho fez 21 anos. Ele chegou para mim um dia e disse: mãe, eu quero ir embora. Eu estou indo embora, vou servir o exército francês. Eu sempre fui uma mãe muito acolhedora, sempre fui uma mãe super protetora. E isso para mim era um golpe difícil de suportar, né? Era uma coisa que podia ser muito natural para muitas mães. Para mim era um golpe, né? Meu filho longe de mim e num outro país. Bom, ele não estava me pedindo para ir. Ele tinha 21 anos e ele podia ir. Ele só estava dizendo para mim que ia porque ele precisava da minha ajuda. E como eu fiquei muito abalada com a notícia, eu entendi que o jeito que eu tinha de impedir que meu filho fosse para outro país é não ajudando ele ir. E eu disse para ele que eu não podia, que eu não tinha como ajudá-lo. E ele ficou muito triste e disse para mim que ele até acreditava que eu não tinha, mas que todas as coisas que eu tinha, que eu via como importante, eu dava um jeito de resolver. E que se eu não resolvia aquilo para ele, não ia ajudá-lo, é porque eu não confiava nele. Bom, eu fiquei tranquila porque ele não foi, mas ele ficou triste. Entrou numa faculdade e começou a cursar, fazer um curso e foi caminhando. Quando chegou no meio do ano, eu tive uma experiência muito fantástica com Deus, eu tive um livramento muito grande, que me deixou numa alegria muito grande, que eu vou contar para vocês numa outra oportunidade, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu recebi um livramento fantástico e eu queria muito agradecer a Deus. E eu fui numa igreja naquele dia e eu sabia que nessa igreja muitos pastores, né, muitos pregadores, homens de Deus, eram usados por Deus naquele lugar. E eu fui e disse para mim mesma: hoje eu não quero que ninguém fale nada comigo. Hoje eu só quero ficar quietinha aqui para agradecer. Como se a gente pudesse saber ou determinar quando que Deus fala, quando que Deus não fala com a gente. Enfim, eu sentei no último banco, tirei o sapato, fiquei quietinha lá atrás. No final do culto, o pastor disse assim: eu tenho um recado de Deus para uma pessoa que chegou muito feliz aqui hoje. Eu senti um friozinho na espinha. E eu senti que aquela história era para mim. Mas eu fiquei quieta, não falei nada. Só que ninguém se mexeu. Ninguém foi lá na frente. E aí o pastor falou de novo: eu quero falar com uma pessoa que veio aqui hoje muito alegre para agradecer algo para Deus. E eu olhava para os lados e falava assim: meu Deus, mas que povo desobediente, por que não vai logo alguém lá na frente? Mas não foi ninguém. E aí na terceira vez ele olhou para mim e disse: eu quero falar com a senhora que está sentada no último banco de blusa preta. A senhora pode vir aqui que eu quero falar com a senhora? Não vai não agora, né? E aí eu fui. E quando eu cheguei lá na frente, ele disse para mim assim: aquele moço, Deus vai trazer de muito longe, do outro lado do mar. E quando você abrir a porta, o rosto dele vai estar muito inchado. Mas não se preocupe, vai rapidinho voltar para o normal. O chão abriu e eu caí, né? Eu fiquei muito com o coração acelerado e eu fiquei quieta, fui para casa e não contei nada para ninguém, não falei nada. 2 meses depois eu voltei naquela mesma igreja e eu ouvi a mesma palavra de uma outra pessoa. Aí eu falei assim: bom, isso aqui eu acho melhor não voltar aqui mais. Só que eu voltei 1 mês depois e aí uma pastora disse para mim: nem adianta orar, porque Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu.
E aí eu descansei e falei, bom Deus, se é isso que o Senhor quer, então é o que vai ser feito. Mas eu fui para casa e deixei, esperei para ver a hora que Deus ia sinalizar alguma coisa. E aí quando foi em novembro, meu filho chegou para mim, colocou a mochila no chão e disse, acabou mãe, eu não vou mais fazer isso, eu não vou cursar mais e eu não quero mais fazer nada, já que eu não posso realizar um sonho que eu tenho desde os 12 anos de idade, então eu também não vou fazer mais nada. E ele estava muito triste e eu disse, não senhor, você vai fazer sim, pode arrumar o seu passaporte, que a hora que você tiver com o documento pronto eu vou estar com dinheiro para você. Enfim, dia 5 de dezembro eu estava no aeroporto embarcando meu filho para a França, sem falar francês, só com um documento tirado da internet, confiando apenas numa promessa de Deus. E meu filho foi. Cheguei em casa com o coração muito apertado, entrei debaixo do chuveiro e chorei meia hora debaixo do chuveiro. Eu descobri como é que a gente chora sem inchar o rosto, né? É só chorar debaixo d'água. E aí, no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu estava sentada perto do telefone esperando a ligação dele para avisar que tinha chegado. Só que ele não ligou. Nem dia 6, nem dia 7, nem dia 8, nem dia 9, nem dia 10. E os dias foram passando. E eu, com o coração apertado, mas eu estava confiando sempre naquela palavra. Deus vai trazer ele de volta. Só que quando chegou dia 23 de dezembro, eu fui e fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que ele está nas tuas mãos e o Senhor vai trazer de volta. Mas acontece que eu não posso passar o Natal sem ouvir a voz do meu filho. Então, faz ele me ligar, me dá de presente de Natal uma ligação. E aí, dia 24 de dezembro, o meu filho liga. E quando ele ligou, ele disse, mãe. Quando ele falou mãe, eu pensei em todas as vezes que a gente fala para um filho, para de me chamar, né? Tem hora que parece que você quer que ele chame de tia, de tanto que você ouve mãe. Naquela hora foi uma alegria ouvir a palavra mãe. E aí eu brinquei com ele, eu falei, menino, quantas vezes esse avião deu uma volta sobre a terra, em volta da terra? Ele, não mãe, calma. Ele não deu volta nenhuma não, só que eu cheguei numa cidade, tinha que ir para outra, e eu queria te avisar quando chegasse no destino final, senão você ia ficar preocupado do mesmo jeito. Só que quando eu cheguei lá, entrei no quartel e eu descobri que a gente não podia ligar mais. Eu falei assim, como é que você está ligando agora? Ele falou, eu fugi para te ligar. E aí eu fiquei desesperada. Fugiu como? E ele falou assim, não, pulei o muro, estão me vigiando lá, meus amigos, eles não podem saber que eu fiz isso. Eu falei, volta para esse lugar que você estava, porque eu já sei que você está vivo. E aí ele voltou, e aí antes de desligar o telefone, ele falou, olha, eu vou dar uma ligação por mês que eu tenho direito. Muito bem, que ele ia passar a ter direito. Aí, nesse intervalo, ele ia escrevendo uma carta por mês e uma ligação por mês. As cartas que eu recebia eram difíceis de ler. Ele passava por situações terríveis. Uma delas foi aquele teste de resistência que fica 11 dias na mata sobrevivendo com o que tem ali. Emagreceu 1 quilo por dia. Bom, no segundo mês ele me ligou e disse que ele tinha feito um teste, né, e teve de resistência e foi muito bem colocado. Ele assinou um contrato de 5 anos. E na hora que ele me contou aquilo, eu dei os parabéns, desliguei o telefone e falei, Deus, o Senhor não me contou esse detalhe. E eu ouvi a voz de Deus nitidamente dentro do meu ouvido dizendo 5 meses. E eu falei, 5 meses eu aguento. Chegou no terceiro mês, ele ligou para mim e disse, descobri que não é nada disso. Não vou ter uma carreira militar aqui e agora eu não posso ir, não posso sair. Ou eu fujo ou eu espero para ver o que acontece. E eu perguntei, a vontade que eu tinha, na verdade, é ir para lá e ajudar ele a fugir. Mas eu pensei, não, Deus vai trazer de volta, então é Deus que vai trazer. E eu disse para ele, você prefere sair pela porta da frente ou dos fundos? E ele falou, da frente, né? Eu falei, o que você decide? Ele disse, eu vou ficar. E aí, no terceiro mês, essa foi a ligação. No quarto mês, ele me ligou dizendo que ele tinha sofrido um acidente, só que ele já tinha feito uma carta pedindo para ir embora, e quando ele sofreu esse acidente, as costas dele doíam muito, ele sabia que tinha acontecido alguma coisa na coluna, mas eles não deixavam ele fazer um raio-x, porque achava que era a onda dele, por ele já ter feito uma carta para pedir para ir embora. E aí eu fiquei preocupada, mas eu comecei a orar, a entregar aquela situação para Deus. E
ia dar 5 meses em abril, né? Aniversário dele é 10 de abril e o meu dia 15 de abril. Só que 5 meses daria exatamente no dia 5 de abril. E aí eu comecei a orar e dia 5 ele não apareceu. E eu tinha contado para algumas pessoas o que estava acontecendo e as pessoas diziam para mim assim, seu filho só vai voltar em 5 anos porque França não é Brasil. E outra coisa, ora para eles não mandarem ele para uma guerra, porque eles não gostam de brasileiro, vão botar teu filho na frente da batalha. Nossa, eu ficava pensando, caramba, eram pessoas, minhas amigas, como é que me diziam uma coisa dessa? E aí eu entendi que eu não podia contar essa história para ninguém. E eu comecei a ficar com isso para mim só. Bom, quando foi chegando perto do aniversário dele, orei a Deus e falei, Senhor, pelo menos faz ele me ligar no dia 10 de abril, porque é aniversário dele, eu nunca fiquei um aniversário sem dar os parabéns. E aí meu filho não ligou dia 10, ligou no dia 11. No dia 11, 6 horas da manhã, ele me liga. E eu falei, ô meu filho, o que está acontecendo? Por que você não me ligou mais? Você tirou o raio-x? Como é que está a sua coluna? Eu enchi de perguntas. E aí o meu filho falou, mãe, calma. Faz uma pergunta de cada vez, mas abre a porta, deixa eu entrar, que eu conto pessoalmente. Meu filho estava na porta de casa, com 5 meses e 5 dias. E foi uma alegria muito grande. E quando eu abri a porta, o rosto dele estava inchado. E eu me lembrei do que o pastor tinha dito para mim. Quando você abrir a porta, vai ver que o rosto dele está inchado, mas não se preocupe, vai voltar ao normal rapidinho. E aí o meu filho chegou em casa e me contou que quando ele chegou no aeroporto, ele só tinha 700 euros para passagem, e a passagem custava 2.500 euros. E ele ficou no guichê sem saber o que fazer, e depois de alguns minutos ali parado, o cara disse para ele assim, você é militar, não é? Ele disse, sou. Ele falou assim, então vem cá que eu vou te botar naquele avião e você não vai pagar para ir embora para casa, não. Deus falou que ia trazer e trouxe meu filho de volta. Esse foi um grande desafio na minha vida. Foi um momento de muita dor, mas de muita confiança também. Deus disse que ia trazer e Deus trouxe. Então, eu não sei qual é o desafio que você está passando hoje. Eu não sei qual é o problema que você passa hoje. Qual é a aflição, qual é o desafio mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa. Nesse mundo aqui é assim mesmo. A gente sempre vai passar por desafios. Mas eu aprendi algumas coisas nos desafios que eu venho passando na vida. E uma dessas coisas é que a gente precisa de Deus. Às vezes, a gente não pode contar com pessoas. Tem situações que a gente reclama muito porque a gente está só numa situação. Mas tem ocasiões na vida em que aquela experiência é nossa com Deus. Não é porque as pessoas são ruins ou porque não tem ninguém à volta disponível, não. E que tem coisas que realmente Deus quer que a gente passe contando só com Ele. Porque as pessoas decepcionam a gente, mas a gente também decepciona as pessoas, porque todos nós somos falhos. Ninguém é perfeito, ninguém corresponde à expectativa de ninguém, nem a gente corresponde. Então a gente precisa aprender a contar com as pessoas sim, mas tem situações que a experiência é a nossa e é com Deus. Uma outra coisa que eu aprendi é que Deus desafia a gente nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. A minha dificuldade é que eu queria os filhos sempre pertinho de mim. E esse era um desafio que eu precisava enfrentar para entender que não são os meus olhos que cuidam dos meus filhos, mas são os olhos de Deus que cuidam deles. Cuidam deles e de qualquer situação da vida da gente. Eu precisava aprender a entregar, coisa que eu não sabia. Então tem desafios que a gente passa, que é para superar as nossas limitações, mas Deus respeita os nossos limites. Ele não disse para mim, eu vou levar seu filho. Ele disse, eu vou trazer ele de volta. Então Deus já me deu a resposta. Isso me ajudou demais a enfrentar essa situação. Então Deus não coloca você numa situação que você não possa suportar. Ele sempre coloca, mas Ele dá a resposta e a solução também. Outra coisa que eu quero dizer para você é que nessa vida é como uma escola.
Na escola, a gente estuda a matéria, faz teste, no final do ano a gente faz uma prova para provar, né, para certificar que a gente realmente aprendeu toda a matéria. E quando você tira nota baixa nessa prova, quando você não tem a pontuação suficiente, você não passa de ano, você repete tudo de novo. Então, querido, se você está passando por algum desafio, aprenda o que você tem que aprender. Pergunte para Deus aquilo que você tem que aprender. Fale com Ele, peça a Ele para te ensinar, para que você não tenha que passar tudo de novo, para que você não tenha que repetir, que voltar para o final da fila. Aprende de uma vez e aprende com excelência. Tira 10 com louvor na sua batalha, porque aí você vai passar para outra fase que com certeza vão ter outros desafios, mas vão ser desafios novos e você vai estar mais bem preparada para eles. Outra coisa, Jesus, Ele é o mestre, Ele nos ensina, Ele está junto com a gente. Deus não coloca a gente nos desafios e deixa a gente lá para ver o que vai dar, não. Ele fica junto, Ele segura na mão da gente e enfrenta a situação juntinho com a gente. Então, não esqueça que você não está só. Entrega sua vida para Ele, entrega seus projetos, entrega sua família, entrega seus sonhos e entrega seus caminhos e confia, porque Ele vai fazer. Nem sempre Ele faz do jeito que a gente quer, porque o jeito que a gente quer nem sempre é o melhor. A gente é muito arrogante, prepotente, a gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente precisa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, entrega para Ele, acredite, fica firme, vença suas batalhas, supere, aprende com elas. Se você está vivendo muitas vezes a mesma situação, para pensar se não tem alguma coisa aí que você precisa aprender e você não aprendeu ainda. Eu espero que esse vídeo ajude você nisso. E se você gostou dessa mensagem, ela vai para o YouTube e eu quero convidar você a se inscrever lá no canal, acionar o sininho para você receber uma mensagem cada vez que tiver um vídeo novo. Tem muitas mensagens para você compartilhar e eu agradeço se você se inscrever e compartilhar com seus amigos, porque dessa forma você me ajuda a manter esse canal aí no ar, para a gente continuar levando mensagens abençoadoras para as pessoas.